Ora, então, nós na aula passada estivemos a olhar para um conceito denominado version control e falámos também numa ferramenta que vocês têm à vossa disposição para version control chamada Git. Pronto. Então, o que é que nós abordámos sobre esta ferramenta, o Git, e sobre o próprio conceito de version control? Portanto, aquilo que o version control acaba por nos ajudar é possibilitar controlarmos um conjunto de versões, permitindo então navegar no tempo. Portanto, eu consigo andar para trás e para a frente no tempo naquilo que são as alterações que o meu software foi sofrendo, obviamente desde que elas estejam dentro de algum commit, e só consigo navegar entre commits, mas na prática é isto que o version control nos permite fazer. Termos aqui um conjunto de diferentes versões e navegar no tempo também para esse efeito. Assim como também fazermos então, e já mais ligado ao GitHub, fazermos um backup do nosso código, do nosso projeto ou projetos que temos vindo a desenvolver, de modo a que, se por algum motivo o nosso computador avaria, perdemos o computador, partiu, alguém levou, o que seja, temos sempre a garantia que o nosso projeto não está a viver única e exclusivamente na máquina onde nós trabalhamos, no nosso computador, localmente, mas sim num repositório ao qual nós temos acesso e podemos recuperar essa informação toda, adicionalmente as versões, aquelas coisas todas. Portanto, todos os projetos que, por exemplo, eu tenho no GitHub, se eventualmente eu trocar de computador ou ficar sem computador ou precisar de ver o meu código num outro dispositivo qualquer que possa nem ser meu, o GitHub tem essa particularidade de conseguir armazenar essa informação toda e as alterações que fui fazendo, etc, etc. Vimos então depois aqui um diagrama onde estaria espelhado o que é que seria do domínio da conta do GitHub. Portanto, o retângulo azul seria a nossa conta do GitHub e vimos então que cada projeto normalmente está associado, ou cada solução está associada aqui a um repositório e que eu posso ter dentro da minha conta do GitHub vários repositórios diferentes com propósitos completamente diferentes, nomeadamente o repositório 1 pode ser para uma aplicação do inventário de loja, o repositório 2 pode ser para uma aplicação que faz a replicação de ficheiros, o repositório 3 pode ser um jogo, o que tiver que ser. Vimos também que os repositórios, no que toca ao GitHub, não necessariamente na máquina local, porque localmente pode não fazer assim tanto sentido como no GitHub, vimos então que os repositórios poderiam ser públicos ou privados. Nomeadamente, vocês podem aceder a um repositório público e ver o código associado a essa aplicação. Okay? Entretanto, deixem-me só chamar a vossa colega Mafalda que não está a conseguir entrar. E... Pronto, e já aqui está a Mafalda. Nada. Ora, então, como estava a dizer, não faz muito sentido, numa perspectiva local, a questão de termos um repositório público ou privado. Isso acaba por estar entregue ao file system, às permissões do próprio file system. Contudo, no GitHub não é dessa forma. Eu posso ter um projeto e esse projeto ser público, não é? E então conseguirmos ver que código é que está a ser... pronto, que compõe aquele repositório. Não é? Normalmente, quando os projetos são então públicos,
pode-se então dizer que estamos perante aplicações ou libraries, ou o que tiver que ser, com a característica de ser open source. Não é? Portanto, temos o source code visível para conseguirmos analisar, contribuir. Porque lá está, vocês também podem fazer contribuições em repositórios que sejam públicos. Não é? Portanto, vocês veem um repositório qualquer, gostam daquele repositório, ou gostam daquele projeto, ou gostavam de contribuir para aquele projeto. Dado que é um software com open source, vocês podem tentar fazer um pull request para melhorar aquela aplicação. Portanto, acaba por ser um software que vai crescendo com o contributo de várias pessoas envolvidas ao projeto, normalmente sem qualquer tipo de compensação financeira, nem nada do género, é mesmo for the love of the game, como se costuma dizer. E pronto. Mas, voltando então aqui ao nosso tópico version control, vimos então conta do GitHub e temos vários repositórios dentro da nossa conta do GitHub. Adicionalmente, já mais voltado para um repositório propriamente dito e uma outra necessidade, portanto nós aqui em cima estávamos a resolver um problema de navegar num conjunto de diferentes versões, termos também um backup do nosso projeto. Este navegar entre várias versões disponíveis e termos também várias versões disponíveis acaba por resolver um outro problema que existe, que é nós queremos sempre que as aplicações sejam o mais estáveis possível. Ou possíveis. Porquê? Porque nós temos aplicações que estão em produção, estão a ser utilizadas pelos seus respectivos utilizadores. Aquelas aplicações podem ser, inclusive, cruciais naquilo que é o trabalho de quem utiliza essas mesmas aplicações e temos de garantir alguma estabilidade naquela aplicação. Portanto, dessa forma, estabelece-se aqui a necessidade de existirem vários ambientes diferentes onde aquela aplicação vive. Por exemplo, se pensarmos na aplicação aqui do Teams, que nós estamos a utilizar para fazer esta aula, nós estamos a utilizar a versão de produção. É a versão que toda a gente tem acesso, desde que tenha a licença do Teams, whatever, isso não é importante para aqui. Mas é a versão que toda a gente usa. Portanto, se é a versão que toda a gente usa, ela tem de ser estável o suficiente para todas as pessoas que dependem desta aplicação para o seu dia-a-dia, o seu trabalho do dia-a-dia, o consigam fazer. Portanto, lá está, mais uma vez, vamos voltar à primeira aula de todas. O software só existe para resolver um determinado problema. E aqui o problema que nós temos na nossa aula é, vocês estão em vossa casa ou algo similar, eu na minha casa estou e precisamos de uma forma para comunicarmos e termos uma aula à distância. Portanto, o Teams é, de certa forma, uma resposta a esse problema ou essa necessidade que é estarmos em locais físicos diferentes, mas conseguirmos reunir-nos só nós, ou este conjunto de pessoas, e ter uma aula no Teams. Portanto, precisamos de uma aplicação que seja estável, não é? Não pode ter instabilidades muito grandes, porque senão eu vou passar a utilizar uma aplicação da concorrência porque é mais estável e não tem esses problemas. Contudo, como esta versão é usada por toda a gente e as pessoas precisam de estabilidade na utilização das aplicações, os developers de uma determinada aplicação também dizem: ok, mas eu preciso de ter a oportunidade de fazer alterações, melhorias ou correções de coisas à aplicação, não é? Há a necessidade de termos um desenvolvimento. Portanto, vocês querem uma aplicação estável, mas eu também quero ter a possibilidade de, entre aspas, partir a aplicação para adicionar novas features e coisas do género. Portanto, preciso de criar aqui alguma
instabilidade. Então, por esse motivo, nós precisamos de separar as águas, não é? Aquilo que é produção é onde os utilizadores vivem. Se o programador ou os developers precisam de um ambiente onde podem partir a aplicação e adicionar novas funcionalidades e fazerem adição de coisas novas e correções, etc, etc, existe aqui a necessidade de criarmos um ambiente de desenvolvimento. Ou seja, é uma espécie de um sandbox onde os developers acabam por estar a desenvolver e a ter maior liberdade nesse sentido. Como também precisamos de um ambiente a seguir um pouco mais estável para reunir todas as alterações dos desenvolvimentos, mas que ainda não temos a certeza se passam para produção ou não, é criado aqui um ambiente de testes onde eu pego todas as alterações dos developers numa forma mais estável e mais controlada, e tenho aqui o meu ambiente de teste, onde eu testo se a nova funcionalidade está ok, ou se o bug que os developers tiveram a corrigir, se realmente está corrigido, se está tudo como é expectável, antes de poder passar para a produção com segurança. Nem é segurança no sentido de segurança ou insegurança, é com confiança, ok? Com a confiança necessária para saber que, ok, eu vou publicar isto em produção para as pessoas utilizarem e isto está a funcionar corretamente, não vão haver histórias de terror com esta publicação e não temos que voltar atrás e aquelas coisas todas. Ok? Pronto. Então, esta é a necessidade de termos pelo menos 3 ambientes diferentes. Produção para ser utilizado, testes é um ambiente onde nós, lá está, testamos as coisas, num ambiente mais controlado, mais estável, e o desenvolvimento, que normalmente é o ambiente mais instável, é o ambiente onde os developers têm, de certa forma, a autonomia para criar ali coisas que não estão a funcionar momentaneamente e testar e auxiliar o desenvolvimento. Entretanto, para auxiliar esta situação de termos 3 ambientes diferentes, vimos também que os repositórios podem ser ramificados, portanto, podem ser criados branches para termos aqui versões diferentes do código. Okay? Vimos que, normalmente, isto seguindo da esquerda para a direita, sendo a linha do tempo, percebemos então que o repositório começa aqui num branch de master ou main. Há depois aqui então uma criação do novo branch que irá representar aquilo que está em testes. Existe também mais à frente a representação de um novo branch que se chamará desenvolvimento ou dev, e dessa forma nós conseguimos ter 3 branches diferentes que irão alojar as 3 versões diferentes. Existem outras formas também de fazer isto, não é necessariamente, ou não é forçosamente desta forma. Tal como vimos desde a primeira aula, existem múltiplas opções para nós trabalharmos nisto. Esta é provavelmente a mais beginner friendly e que é mais simples de colocarmos em funcionamento. Mas existem várias outras formas de fazer isto. Tá bem? Adicionalmente, vimos que cada alteração que nós fazemos no nosso branch, nós podemos então criar um marco no tempo dessas mesmas alterações. Esse marco no tempo é então chamado de commit, portanto é uma contribuição para um repositório num branch muito específico e representa então um conjunto de alterações, outro conjunto de alterações, um conjunto de alterações. Não precisa de ser ficheiro a ficheiro, podemos fazer commits de vários ficheiros ao mesmo tempo, ou de alterações a vários ficheiros ao mesmo tempo, ou podemos fazer só a um, ou até às vezes no mesmo ficheiro fazermos commits diferentes para o mesmo ficheiro. Bem? Pronto. Entretanto, vimos também o conceito de pull request, que é então um pedido de inclusão de alterações.
Normalmente, então, o que é que acontece? E qual é depois a necessidade do pull request? Quando nós estamos a desenvolver uma determinada funcionalidade, criamos um novo branch, aquilo que nós chamamos de feature branch. Ao criarmos o nosso feature branch, iremos fazer os nossos commits necessários à implementação daquela funcionalidade. Podemos também ter vários feature branches em paralelo, onde não estamos, de certa forma, a impactar o trabalho que é realizado num outro branch. No final, só precisamos de juntar as coisas todas. Este juntar das coisas todas é então denominado de pull request. Portanto, é pedir o seguinte: as alterações que foram feitas neste branch, eu quero que sejam refletidas no ambiente de desenvolvimento. Se o pull request conseguir ser aprovado, essas alterações passam a estar no branch de desenvolvimento. Vimos depois mais à frente que existe também existe forçosamente aqui um pull request de dev para quality, para passarmos as alterações que foram feitas em dev para quality. E depois existe normalmente as publicações também para produção, onde fazemos um pull request daquilo que está em qualidade para produção, e então produção passa a ter as alterações que foram feitas nestes feature branches, portanto de uma forma muito mais controlada. Tá bem? Depois, o que é que nós estivemos a ver também? Que ao utilizarmos o Git nas nossas máquinas, nós iríamos ter sempre uma versão local de um determinado repositório e a versão que está no origin desse mesmo repositório, ok? O local é onde nós estamos a trabalhar, o origin é aquilo que está no GitHub. Quando fazemos alterações no local e somos nós os criadores dessas alterações, no final temos de fazer um push para o origin, de modo a que o origin fique atualizado ou sincronizado com aquilo que é o local. Adicionalmente, quando existem alterações no origin que o nosso local não possui, devemos fazer um pull para obter as últimas alterações a partir do origin. E a partir desse momento, o local e o origin estão sincronizados e eu posso começar a trabalhar novamente no local, fazer commits, no final faço um push e o origin fica atualizado. Bem? Portanto, o origin vive sempre para este efeito no GitHub e nós não vamos interagir com o origin diretamente, não vamos mexer no origin diretamente. Dá para fazer, vocês podem criar lá a não ser para fazer os pull requests ou algo assim desse género, mas fazer commits no origin não fazemos. Okay? Adicionalmente, vimos também que é uma boa prática estes branches serem completamente proibidos de ser feito um commit diretamente, ok? E vocês no vosso projeto final vão ouvir-me bastante a reforçar isto. Não há commits para dev, não há commits. Vocês não vão trabalhar com branches que normalmente o que eu peço nos projetos é para vocês fazerem um dev e fazerem um master e de vez em quando fazerem ali um pull request para master, de forma a terem versões mais atualizadas. Contudo, não há commits diretamente em dev, a não ser por algum motivo muito, muito, muito forte, ou eu vos dizer, ok, façam commit diretamente, não vamos estar a fazer um pull request para este efeito e porque estamos a tentar ultrapassar um problema ou algo do género, mas por autonomia não fazemos commits para dev. É sempre através de feature branches com um pull request no fim. Tá bem? Pronto. Então, isto é um sumário daquilo que estivemos a ver ontem. Adicionalmente, o que estivemos também a ver ontem foi no próprio GitHub. Vou passar aqui o GitHub. Estivemos a ver como é que poderíamos criar um repositório. Portanto, fomos então aqui aos All Repositories. Se não fomos por aqui, fomos pelo user, mas não é problemático.
fizemos um new repository, demos um nome, uma descrição, colocamos público ou privado, adicionamos readme ou não. Vimos também que o readme seria onde nós incluímos alguma documentação sobre o projeto, ou seja, é que uma description um bocadinho mais aprimorada. Gitignore, muito importante, são os ficheiros que o version control não deve considerar para serem enviados para o repositório, nomeadamente objetos, resultados de compilação, esse tipo de informação não deve ser enviado para o GitHub, porque senão vocês vão ter aí uma série de problemas com isso. Portanto, colocar sempre o gitignore, Visual Studio, para não terem problemas. E o license, pronto, vimos que existem várias licenças disponíveis, mas não demos assim grande importância a isto. Depois, o que nós fizemos quando criamos o repositório, e eu vou aos meus repositórios, e o último que eu tenho lá é o testes consola IEFP. E o testes consola IEFP, se nós abrirmos, vemos aqui em cima que temos um URL com o caminho para o repositório. Adicionalmente, vimos que o que nós devemos fazer quando queremos copiar alguma coisa do GitHub para a nossa máquina local, não é? Termos aqui um clone do repositório, era clicar aqui em cima no Clone Repository, portanto, abriam o Rider, vão ao Clone Repository, deixam aqui no URL o URL que eu vos estava a indicar aqui, portanto, do próprio repositório, faziam clone e clonavam esse projeto. Adicionalmente, já depois de clonado, eu abri o projeto, etc, etc, aquilo que nós estivemos também a fazer foi a adicionar a esta solution um projeto de consola e estivemos depois também a verificar quais eram os commits que nós tínhamos aqui disponíveis. No início não eram nenhum, mas depois vimos que podíamos fazer os commits em main, fazer o push, fazer o pull, essas coisas todas conforme as alterações que íamos fazendo. Ok? E fica-nos a faltar para hoje o tema dos pull requests. Okay? Vimos que tínhamos as alterações, fazíamos commit, mas no final precisávamos de fazer então um pull request. Sim, Cauane, tens aí a mão no ar? Amada, eu não entendi ao certo como que faz o push. Como é que tu fazes o push? Então pronto. Uhum. Primeiro, percebes a necessidade de nós fazermos push? Porque é que nós fazemos um push? Também não entendi. Ok. Então, nós fazemos o push porque nós queremos enviar as últimas alterações de um branch para o origin. É por isso que nós fazemos o push. Portanto, o que é que acontece? Eu tenho que enviar as últimas alterações, mas tenho que ter alterações para poder enviar. Portanto, o que nós fazemos é, eu faço alterações num ficheiro, essas alterações ficam marcadas. No final dessas alterações serem marcadas, eu posso fazer um commit para essas alterações deixarem de estar marcadas e passarem a estar efetivadas. Depois, o push serve para eu pegar nesses commits e enviar para o origin, para aquele branch em específico. Portanto, vamos fazer aqui um pequeno exercício nesse sentido, que é, se nós formos aqui aos commits, vamos ver aqui nas changes, neste momento nós não temos aqui changes nenhumas, a não ser estes unversioned files, vamos ignorar isto. Portanto, não temos nenhumas changes. Vamos criar changes. Eu tinha aqui estes hello world, aquilo que eu vou fazer é um console.writeLine a dizer hello IEFP. Okay?
Se repararmos e eu gravar o ficheiro, nas changes já aparece o program.cs. Se eu clicar 2 vezes em cima destas changes, eu vou abrir aqui uma janelinha que me vai mostrar o que estava do lado esquerdo, o que vai ficar do lado direito. E eu vejo aqui a verde que foi adicionada esta linha. Não existia do lado esquerdo e agora existe. Se eu fizer a remoção dessa linha, imaginem que eu vou remover esta linha aqui. Pronto. Removi esta linha, gravei. Vou abrir outra vez os changes. O que vai acontecer é que eu vou ter aqui uma indicação. Este, por acaso, se calhar até nem foi tanto o melhor exemplo, que ele vai interpretar como se fosse esta linha a ser alterada. Mas depois ele também é inteligente o suficiente para colocar aqui esta barrinha. Mas essencialmente o que eu queria mostrar é que isto fica a vermelho. Está bem? Que significa que seria eliminado. Portanto, estas são as alterações ao meu ficheiro program.cs. É o único ficheiro que eu tenho aqui neste projeto, portanto, mas poderia ter mais ficheiros. Então, eu tenho as minhas alterações verificadas, estão feitas. No final, antes de fazermos commit, devemos sempre ver quais são as alterações que nós estamos a fazer, porque na prática eu estou a efetivar estas alterações. Estou a marcar um commit, não é? com estas alterações. Portanto, devemos sempre fazer um review nesse sentido. É sempre um passo que é altamente recomendado, para não dizer obrigatório. E então, desta forma, esta é a versão que vai ficar do meu código. Então eu vou fazer um commit. Commit é para eu marcar no repositório, naquele branch onde estou a trabalhar, a dizer, olha, eu fiz isto. E aquilo que eu fiz aqui foi adicionada nova linha a program.cs de modo a dizer hello IEFP. Na prática é um descritivo das alterações que eu fiz. Um sumário das alterações que eu fiz. Agora, eu vou fazer commit. E... espera, tenho que escolher qual é isto que eu quero. Pronto. E então, commit. Se eu for aqui abaixo, eu vou ver todos os commits que estão feitos neste branch que eu estou a trabalhar, que é o branch de main, para já é o único que nós temos. E vocês veem que temos o initial commit, adicionado projeto console ao repositório, adicionados novos console write lines e agora temos aqui uma adicionada nova linha a program.cs, de modo a dizer hello IFP. Portanto, eu fiz este commit, gravei no meu repositório esta alteração. Mas, tal como está aqui indicado, o push é para enviarmos as últimas alterações de um branch que nós já temos para o origin. Significa então que o origin ainda não tem essas alterações. Vamos comprovar que isto é verdade. Se nós formos ao GitHub e vou fazer refresh da página e tudo, temos o branch de main sinalizado. Eu posso ir aos commits que foram feitos no branch de main. Posso clicar aqui, por exemplo, em cima de commits e vou ver todos os que foram realizados. E eu tenho 1, 2, 3. Portanto, aquele commit que eu acabei de fazer, este quarto commit, adicionado a nova linha, não existe no GitHub. Não existe no origin. Então, eu faço o push justamente para enviar os commits que só existem no local para o origin. E então vamos ver justamente isso. Para eu fazer então o push, eu vou clicar aqui no repositório, não, no branch que eu estou a trabalhar, clico do lado direito e faço então push. E ele vai me dizer então push commits to testes consola e EFP. E então vai-me dizer quais são os commits a serem enviados. E eu vou dizer push. Ele vai dizer aqui em baixo pushing e pushed one commit to origin no branch main.
Então, se eu for aqui ao GitHub e refrescar esta página, já existe um commit novo para eu ter no meu branch. Okay? É por isso que nós fazemos push. E é desta forma que fazemos o push. Entendi agora. Sim. Agora podemos ver o exercício contrário sobre o pull. Eu vou fazer aqui uma coisa que vocês não vão fazer desta forma. Na prática seria um outro colega que estivesse a trabalhar no mesmo projeto que fazia um push. Ou seja, aquilo que eu fiz aqui, alterar um ficheiro, commit, push, não é? Eu vou tentar simular isso, mas não sendo eu a fazer. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui aos ficheiros. Basicamente eu vou simular que alguém estaria a trabalhar neste repositório também. Okay? Contudo, eu estou a tentar aceder a esta pasta. Ok, agora sim. Program.cs. E aquilo que eu vou fazer é um edit. Vocês não precisam de fazer estas coisas quando querem adicionar uma coisa nova. Eu só estou a tentar criar um commit no origin que não existe no local para justificar a fazer um pull. Tá bem? Pronto. Então, commit changes, update, exemplo de commit não originado localmente que serve para testar pull. Okay? Pronto. Commit directly tal e aí está. Portanto, vamos imaginar que apareceu então um novo commit não feito por mim neste branch e podemos olhar então, vamos aqui ao code, vamos voltar lá aos commits e vai-me dizer update program.cs, exemplo de commit não originado localmente que serve para testar o pull. E vocês veem que existem então 5 commits. Se eu for aqui ao rider, eu só tenho ainda 4 commits. Eu não tenho aquele segundo hello IEFP. Então como é que eu faço? Significa que alguém fez alterações e empurrou para o origin, ou colocou no origin, que o meu local não tem. Normalmente é assim que eu trabalho com outras pessoas. Ou seja, eu faço as alterações, faço push para o origin, da mesma forma que um colega meu faz as alterações dele, faz o push para o origin. Ou seja, há alturas em que o meu local está à frente do origin, ou seja, tem coisas novas que o origin não tem, mas também há, às vezes, situações em que o origin já tem coisas novas que o meu local não tem. E dessa forma, quando eu preciso de atualizar o meu local para ter, olha, origin, dá-me todas as alterações que eu não tenho. Então, o que eu vou fazer é aqui um update selected. E vocês veem que apareceu aqui um commit novo com a segunda linha do IEFP. Ok? Portanto, eu consigo receber este commit, consigo clicar 2 vezes em cima do commit para depois ver quais foram as alterações. Não é? Vi que foi adicionada aqui uma nova linha a dizer hello IEFP e desta forma eu consigo recuperar ou puxar para a minha branch local as alterações que foram feitas por outras pessoas no projeto que fizeram o respectivo push para o origin. Na prática, aquilo que está sempre a acontecer é muito na onda disto, que é, existe aqui o origin, não é? Em que eu posso chegar aqui e dizer origin. Existe este origin, existe depois aqui, vamos fazer um bocadinho maior, assim, e aqui uns bonequinhos, não estão perfeitos, mas
eu também não sou grande graphical designer, nem grande nem pequeno. Portanto, local. E vamos fazer exatamente a mesma história. Não é? Isto era bonito, era copiar o que eu peço, mas também não copiei. Portanto, local. Local. Pronto, o que é que acontece? Esta pessoa aqui fez alterações e o que é que acontece? O local passa a ter mais um ficheiro, adiciona um ficheiro novo e o que é que acontece? Envia, faz push para o origin. O origin então passa a ter mais um ficheiro, mas estes dois locals não têm essa alteração. Então eles têm de fazer um pull do origin, cada um deles, para passarem a ter mais um ficheiro, cada um, que foi este indivíduo que fez. Este indivíduo agora vai puxar então ainda mais outro ficheiro, em que vai fazer o push para o origin, e este passam a estar desatualizados. Então, este vai ter que fazer um pull e fica com este atualizado. Este vai ter que fazer um pull, fica atualizado e vida que segue. Este agora faz mais uma alteração. Ele envia para o origin. Estes dois passam a estar desatualizados. Têm que fazer o pull, e ficam outra vez bem sincronizados entre si. Obviamente o objetivo nunca é estarem totalmente sincronizados. É pelo menos terem as alterações que os outros colegas foram fazendo, de modo a que o código esteja sempre o mais completo possível, mas nunca vai estar totalmente completo porque há as alterações que eles estão a fazer e que ainda não enviaram para o origin. Está bem? Mas esta dinâmica... Sim, Cavani, força. Então, toda vez que fizer um push, tem que fazer o pull. Sempre que alguém fizer um push, e atenção, estamos todos a presumir que estamos a trabalhar no main, está bem? Porque para estarmos aqui a criar estes cenários todos, temos de estar todos a trabalhar no mesmo branch. Portanto, nós só fazemos pull quando existem commits no origin que nós não temos no local. Ou quando temos commits local que não existam no origin. E aí fazemos o push. Portanto, isto é tudo isto que eu mostrei, é tudo no contexto de um branch apenas. Ok. Tá bem? Mas os outros branches vão funcionar da mesma forma, mas podem ter mais ou menos alterações. Mas com a prática isto também fica um bocadinho mais fácil. Isto não é complicado. No início é que parece um bocadinho. Okay. Vou apagar então isto e então iríamos passar para a parte dos pull requests. Contudo, como já estamos aqui perto das 6, já fazemos agora o nosso intervalo, terminamos esta parte do recap. Quando voltarmos, fazemos então aqui a explicação sobre os pull requests propriamente ditos. Tá bem? Também não é um conceito difícil, mas temos de abordar. Ora, então, nesta segunda parte, o que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos abordar a última parte que nos falta, que é... aliás, vamos abordar aqui duas partes, porque nós vimos aqui os branches e os commits em ação, pull e push. Vamos abordar aqui a criação de um novo branch e, consequentemente, de pull request. Portanto, basicamente, o que nós vamos, de certa forma, emular é este cenário que aqui está. Okay? Atualmente eu tenho um branch, no nosso caso acho que se chama main. Eu vou criar o branch de QA
vou criar o branch de dev e depois vou criar um feature branch, fazer as alterações que tenho a fazer e um pull request no fim. Portanto, essencialmente aquilo que vocês teriam de fazer num ambiente de desenvolvimento normal. Ok? Portanto, como é que eu aqui posso criar um branch? É assim, vocês têm duas opções na criação dos branches. Vocês podem criar o branch no GitHub e puxá-lo. Puxá-lo, isto é... a língua portuguesa neste tema é tramada, porque não é para confundir com push, ok? É fazer pull. Mas é complicado que nós temos uma palavra push que significa exatamente o contrário àquilo que push significa em inglês. Mas o que é que acontece? Vamos fazer então a criação no GitHub e vamos depois obter essa informação para o local e se calhar vamos criar um também no local e enviar para o GitHub para vermos as duas opções. Portanto, já que temos criado dois branches, não é? Que é o de Dev e o de Quality. Ou QA. Então, como é que nós podemos criar um no GitHub? Podemos, então, aqui nos branches, podemos então preencher esta text box e criar o branch. Neste caso, o que nós vamos criar vai ser o de QA. E então, se forem aqui abaixo, vai-vos dizer Create Branch QA from Main. É aquilo que nós queremos, não é? É aquilo que está representado neste pedacinho. Que é, existe o main e chega aqui a um ponto em que o QA passa a existir, mas com a origem no main. Portanto, clicamos. A partir deste momento, temos dois branches, QA e main. Okay? E se vocês forem ao QA, vão ver que tem lá os 5 commits que existiam no main. E se forem ao main, continuam lá os mesmos commits. Okay? Contudo, nós não temos ainda aqui este novo branch, não é? Então, nós vamos fazer aqui um update selected. E reparem que apareceu-nos aqui em baixo um branch novo que existe apenas no origin e que não existe no local. Então, nós podemos clicar 2 vezes aqui em cima do QA, de modo ou podemos fazer checkout, por exemplo, de modo a que seja criado um branch localmente com base naquilo que existe no origin. E então, neste momento, o local e o origin têm ambos um QA. Está bem? Uma coisa que é importante, nós, no Git, vamos estar a trabalhar apenas e só num branch de cada vez. Está bem? Portanto, vocês, quando estão a trabalhar num determinado repositório, vocês estão a trabalhar num branch de cada vez. E neste caso, vocês veem aqui esta tag e em baixo diz Current Branch. Portanto, todas as alterações que vocês fizerem e fizerem commit, vocês estão a fazer neste Current Branch. Muito importante isto. Tá bem? Que é para não estarem, por exemplo, a fazer o checkout para main e, lá está, se vocês estiverem a fazer o checkout para main, fizerem alterações, commit, vocês estão a fazer isso no branch de main. Não é isso que nós queremos. Nós queremos fazer commits no branch de QA. Portanto, fazemos botão do lado direito, checkout, e passa a ter esta tag aqui a dizer current branch. Portanto, se eu fizer agora commits, eu estou a fazê-los em QA, não em main. Sim, Cavani, força.
Então, os commits se faz só no QA, é isso? Neste exemplo concreto, estaríamos a fazer em QA. Naquilo que nós vamos fazer no nosso dia a dia, nem é em QA, nem é em dev, nem em main ou master. É sempre em feature branches. Mas eu quero-vos mostrar que vocês só podem ter um branch selecionado. Portanto, imaginem que este retângulo azul é o branch que está selecionado no Git. Todos os commits que tu fizeres vão parar a este branch. Se tu tiveres este branch selecionado, todos os commits que tu fizeres vão parar a este branch. Se tu tiveres só este branch selecionado, todos os commits que tu fizeres serão aplicados a este branch em particular. E isso é feito através do checkout. Portanto, a mudança de branch. Ok. Okay? Na prática, não é diferente do que eu chegar aqui ao code, em que tenho aqui uma série de branches e eu mudo. Mudo para o QA, estou a ver o código de QA. Se fizer alterações, é ao de QA, porque é o branch que eu tenho selecionado. Se for ao de main, é ao main que eu vou ver o código e é no main que eu faço alterações. Portanto, esta troca de main para QA e vice-versa, ou para qualquer outro branch, é exatamente a mesma história que nós estamos a fazer aqui com o checkout. Nada mais, nada menos. Só que tem outra designação. Ora, então, agora vamos criar um branch local que não existe no Git. Tá bem? Portanto, nós para esse efeito podemos clicar aqui neste mais onde diz New Branch e vamos dizer, ok, o branch name será dev, que é o que nós precisamos de criar. E ele vai-me dizer, ok, create branch from QA. Isto também é importante, que é o que nós temos aqui. Nós temos o branch de QA a ser criado e depois o de dev é criado com base no QA. Só no momento inicial. Lembrem-se que isto é a linha do tempo. Agora, create. Reparem que eu agora já estou a trabalhar no branch de dev, tenho o branch de QA e tenho o branch de main, portanto eu tenho os três branches que aqui estão designados localmente. Aqui ainda não existe, porque eu só criei aqui. Prova, vamos fazer um refresh, só temos main e QA. Como é que eu posso passar o branch? É fazer um push. Posso fazer um push deste branch. Como ele não existe no origin, ele será criado. Portanto, pushing. A seguir, o que vai acontecer é... Aqui está ele. O dev. Está bem? Pronto, então, já aprendemos a fazer branches no GitHub e a fazer então o pull para o nosso repositório local. Já aprendemos a fazer criação de branches locais e fazer push para o origin. Ok? Agora vamos fazer um outro branch que será um feature branch. Uma coisa qualquer básica. Imaginem que eu quero... Perdão, não era aqui que eu queria... Queria criar um feature branch para alterar a cor de texto da consola. Portanto, é uma feature que eu tenho. Eu, quando arranco a minha aplicação, e vamos fazer isso, eu vejo isto numa determinada cor. Muito embora isto não é uma consola externa, não sei se isto vai funcionar assim tão bem quanto isso, mas vamos esperar que sim. Portanto, isto aparece aqui a branco. Vamos tentar colocar isto a amarelo. Está bem? E então eu posso fazer isso através do seguinte: foreground color equals console color.yellow. Vamos ver se isto funciona.
está amarelo. Okay? Portanto, é esta linha que nós precisamos. Portanto, era algo deste género que eu queria fazer, mas vamos começar do início, sem estarmos a fazer alterações ao código. Vamos pensar que, ok, eu tenho que fazer alterações ao código, mas antes disso eu tenho que ter um feature branch, para depois eu fazer as alterações ao meu código e só depois eu fazer os meus commits, no final fazer o push, fazer o pull request e passar isso para dev. Ou seja, imaginando que eu estou a trabalhar com outra pessoa que está à espera que eu faça esse desenvolvimento e que fique disponível no branch de dev esses desenvolvimentos. Tá bem? Este é o meu cenário. Estou a trabalhar, lá está, com este colega que está a fazer um feature branch também, com outra coisa qualquer, e no final temos que juntar o trabalho todo e colocar no ambiente de desenvolvimento. No ambiente de dev. Então, como é que eu faço? Vou aqui a esta parte dos commits e entretanto do próprio Git e vou fazer o seguinte, vou criar um novo branch a partir de dev que vou dizer feature. Uma coisa importante, antes de criarem um novo branch a partir de qualquer um que seja, façam sempre primeiro um pull. Está bem? Sempre, sempre, sempre. Que é para garantir que estão a criar um local com base no último atualizado em dev. Vai dizer all files are up to date ou não, se tiverem alterações, mas assim têm sempre a garantia que estão a trabalhar no mais atualizado. Melhor ainda é, sempre que vocês vão fazer alterações no código, façam um pull de dev e depois é que criam as vossas alterações. Mas fazer sempre pull de dev. Garantir que têm sempre o branch de dev atualizado. Com as alterações que os vossos colegas vão colocando. Tá bem? Imaginem, o meu colega fez um pull request. Deixa-me cá atualizar o meu dev também. Para ter as alterações desse pull request que o meu colega fez. Outro colega fez outra coisa qualquer. Deixa-me cá atualizar o meu dev também. Tenham este hábito de ir fazendo pull do dev frequentemente. Bem, entretanto, branch name, feature, console, foreground color, change. Convém sempre ser alusivo àquilo que vocês estão a fazer, tá bem? Não é dizer feature dev ou feature console. Não. Convém ser alusivo ao que nós estamos a fazer. Create. Pronto. Entretanto, vocês veem que foi criada aqui uma pasta e que temos o console foreground color change. Nós não temos este branch aqui, portanto podemos fazer as nossas alterações localmente e depois enviar tudo de uma vez, ou se quisermos dar visibilidade que estamos a trabalhar naquele branch, podemos fazer o push. Mas neste caso eu vou fazer as alterações todas localmente e só faço o push quando já tiver as minhas alterações feitas, commit, e assim é criado no Origin o novo branch já com as alterações e tudo. Tá bem? Em vez de ter dois momentos em que faço push. É só uma questão de organização e se calhar alguma preferência pessoal. Não há aqui resposta certa ou errada nesta abordagem. Se vocês acharem, mas eu prefiro criar o branch lá primeiro, ou criar o branch aqui e fazer pull, é como vocês quiserem, desde que apliquem a estrutura correta. Então, como estava a dizer, aquilo que eu precisava de fazer era alterar um console, foreground color para console color foreground color yellow, não era? E porque é que isto não era assim que nós queríamos, não é? Nós queríamos isto e assim. Pronto, fazemos as nossas alterações ao código, testamos sempre, não é? Para garantirmos, ok, deixa lá ver se isto está a funcionar ou não. E vemos que temos aqui uma impressão disto a amarelo. Mas eu agora vou ver, deixa-me ver outra cor que eu gosto mais que não seja amarelo. Deixa-me ver aqui outra coisa. Deixa-me ver este red. Isto vai ser um bocadinho difícil de ler.
Até nem foi assim tão mal, mas está vermelho. Ok, então é esta cor mesmo que nós queremos. Está pronto a ser efetivada esta alteração. Então, o que eu vou dizer aqui no commit message, vou selecionar, ok, das changes, já agora, também para se habituarem sempre, abram os ficheiros que fizeram change e vejam quais foram as changes que vocês fizeram. Neste caso, não existia esta linha, passou a existir esta linha console.foregroundColor equals consoleColor.red. Ok? Excelente, é mesmo isto que eu quero. Então, marcam o ficheiro como changed, ou para ser considerado no commit, e a minha mensagem de commit é alterada a cor de texto da consola para vermelho. Pronto. Faço commit. E então, se for aqui ao Git, vejo que existe alterada a cor de texto da consola para vermelho. Portanto, é o commit que eu acabei de fazer. Sabemos que aqui não só não tenho nem o branch, muito menos o commit, só existe no local. Vamos empurrar, não é, para o origin. Então, o que eu vou fazer é, então, do lado direito, push. Vai-me perguntar quais são os commits que eu estou a enviar. É este. E push. Pronto. Então, já está no origin essa informação. Sim, força. Pergunta. Ô, Manu, e aquela opção ali de commit, mas, poxa, por que que não faz logo os dois de uma vez? Eu só não fiz só para mostrar que o commit aparecia aqui, mas se quiseres fazer logo commit and push, pronto, lá está. Clicas num botão e ele faz as duas coisas. Aí ele já vai automático. Sim, exatamente. Ele faz o commit e depois envia as alterações para o repositório. Podes usar perfeitamente. Ok. Entretanto, eu já fiz então o push. Se eu for aqui ao repositório, já vou ter aqui até um alerta, mas já lá vamos. Tenho o branch novo. Este branch, se vocês fizerem checkout para ele, vão ver que tem 6 commits, não é? E o de dev só tem 5 commits. Portanto, a versão de dev, não é, ainda não tem o commit da alteração da cor. Não é? O meu objetivo é, estou a trabalhar no meu feature branch e hei de passar para dev as minhas alterações. Mas fiz as alterações em feature branch. Agora falta esta parte do pull request. Desta setinha. Pronto. E o Git até acaba por ser aqui inteligente a dizer, olha, houve um push neste branch há 1 minuto. Provavelmente tu queres fazer um pull request. E então dá-nos ali aquela opção. Então nós vamos fazer isso. Outra coisa extremamente importante. Tenham sempre muita atenção, não só às alterações que fizeram, mas para onde é que vocês querem fazer o pull request. Porque aqui no nosso desenho é simples. Eu estou a trabalhar em feature branch, faço um pull request para dev. Depois dev vai ter um pull request para QA algures no tempo e algures no tempo vai haver um pull request de QA para master. Mas não há nada no Git que me previna de eu fazer um pull request logo para aqui. Está bem? Embora eu esteja a saltar outros ambientes. E não é isso que nós queremos. Nós estamos a criar estes ambientes diferentes justamente para trazer estabilidade. Então não vamos criar instabilidade ao pegarmos neste feature branch e enviar logo diretamente para master. Está bem? Então, muita atenção aqui em cima, que é para onde é que vocês querem enviar as alterações? Main? Não. Para dev. E de onde é que vocês querem enviar as alterações? Do feature console foreground color change para dev. Muita atenção a esta seta que está aqui, está bem?
esta seta aqui é muito importante. Garantam sempre que do lado esquerdo têm o branch que é o target, é aquele onde vocês querem enviar as coisas, e que do lado direito têm o branch que vai, pronto, onde estão as novas coisas para serem passadas. Muito, muito importante mesmo, porque senão vocês podem estar a fazer um pull request para main ou master ou o que seja e a partir uma aplicação sem necessidade. Obviamente que existem mecanismos no Git para prevenir que este tipo de coisas existam. Não vos vai deixar fazer um pull request. Ainda assim, nestes repositórios pequeninos e que nós não andamos aqui de certa forma a colocar assim grandes safeguards nessas coisas, nem railguards, há sempre essa possibilidade. Portanto, não, só porque dá para fazer não significa que vocês o devam fazer. Então, temos no texto, no título do nosso pull request, devemos dizer o que é que estamos a fazer, não ser só pull request. Neste caso, isto até acaba por ser autoexplicativo, e aqui em baixo poderíamos dizer foi alterado o texto do foreground da consola para a cor vermelha. Pronto. Tenham sempre também este cuidado de ser um bocadinho descritivo para quem vai depois analisar este pull request ou algo do género, de saber o que é que isto é, não é? O que é que foi feito neste pull request. Então, vamos fazer o create pull request. Então, isto é só o pedido, não é? Eu estou a fazer este pedido que aqui está. Eu estou a fazer este pedido que aqui está, nesta setinha. Agora ele tem de ser aceite. Agora, ele está no estado open. Nós, para aceitarmos, é só clicarmos no merge pull request e fazemos o confirm merge. Obviamente que antes de aceitarmos um merge, devemos de ir aos commits, ver o que é que foi feito. Em cada um deles, ok, não existia nada, passou a estar uma linha, ou seja, devemos fazer aquilo que se chama code review. Vocês devem fazer code review das vossas alterações, dos vossos pull requests, em primeiro lugar. E devem também fazer code review dos pull requests de outros colegas. Ou seja, o que eu quero dizer é, se eu estiver a trabalhar com um de vocês num determinado projeto, a minha expectativa é, eu abro um pull request, eu próprio vou olhar primeiro para o meu pull request, a ver se eu não fiz lá nenhuma porcaria que não devia ter feito e corrigir se tiver de ser. Mas não sou eu que vou fazer o merge desse pull request. Vou pedir a quem está a trabalhar comigo, olha, eu fiz este pull request, eu já olhei, parece que está tudo ok, mas dá aí um check a ver se está tudo em ordem. A outra pessoa vai olhar para o código que eu fiz e vai-me dizer, epá, olha, mas tu esqueceste aqui de um pormenor qualquer. E eu vou dizer, epá, tens razão. E adiciono. Ou então vai-me dizer, sim senhor, está tudo em ordem, vamos fazer o merge. O contrário também vai acontecer. Essa pessoa vai fazer um pull request, vai verificar primeiro quais são as suas alterações, garantir que não está a enviar para lá nada que não deveria estar a enviar ou em falta, e vai-me dizer, olha, eu fiz um pull request desta feature que eu estou a trabalhar, dá aí uma vista de olhos a ver se está tudo em ordem e se estiver boa, se não estiver, diz-me. E eu vou analisar o código e vou dizer, sim senhor, está tudo em ordem, vamos aceitar este pull request e assim ficamos com essas alterações. Isto é bom porquê? Porque vocês conseguem ter aqui uma certa transparência naquilo que é o trabalho desenvolvido por cada um, conseguem também garantir que há outra pessoa a olhar para algum potencial erro que vocês possam estar a cometer e que não estão a ver em primeiro lugar, e de certa forma para não ser, ok, é o meu trabalho, eu valido o meu próprio trabalho, adiciono ao repositório e acabou.
normalmente não é assim que as coisas funcionam. Há sempre alguém que vai olhar para os vossos pull requests e acaba por ser aqui um conjunto de boas práticas, não é? Vamos olhar para o código dos outros e deixar também que os outros olhem para o nosso código, para estabelecermos aqui se calhar algum standard e também garantir que não estamos a introduzir coisas acidentalmente, nem nada do género, e também para um princípio de transparência. Ok? Agora, voltando então para o nosso pull request que está em open e diz logo aqui que eu quero fazer um merge de um commit para dev from este feature branch. Sim, senhor. Vamos voltar aqui ao conversation. Eu já analisei as alterações, analisei os commits, analisei os ficheiros modificados. Parece-me tudo bem. Vamos fazer o merge pull request. Confirmamos. O que vai acontecer é que a partir deste momento, a partir do momento em que isto está merged, as alterações que existiam neste feature branch já existem em dev. Está bem? Pronto, já fizemos o juntar do código. Boa prática também. No final, devem sempre fazer delete branch do feature branch. Para quê? Para depois, quando vocês andam lá a escolher os branches, não terem 38 branches para escolher de coisas que fizeram há 1 ano e meio atrás e que já ninguém vai pegar naquele branch nunca mais. Não é? É aquilo que se chamam dead branch. Portanto, devem ir limpando o lixo que fica lá. Está bem? Portanto, delete branch, sempre. Agora, exceções a isto. Não me vão fazer o delete branch de dev se fizerem um pull request entre dev e QA, não é? O branch de dev tem sempre que existir. Portanto, vocês só fazem delete destes branches temporários, nunca de nenhum dos branches principais. Bem? Pronto. Se eu for ao code, agora, eu vou ver que se for ao branch de dev, eu já lá tenho 7 commits. O que é que são estes 7 commits? É o commit do pull request e também é uma indicação a dizer, olha, fizemos o merge de um pull request, que é o pull request número 1. Portanto, mas se eu for a QA, nada disto existe. Está bem? Se eu for a main, nada disto existe. Só existe para já em dev. É a versão de dev que tem esta alteração. Contudo, eu fiz aqui o pull request, mas como é que fica a minha situação aqui no Rider? Eu tenho aqui um branch que apaguei no Git, portanto aqui também eu devo apagar. Portanto, para apagar eu tenho que sair do branch, portanto, volto a dev. E este feature branch que já não preciso, vou fazer o seu delete. Esse verified é do quê? Onde é que tu viste esse verified? Apareceu lá quando você estava mostrando os commits. Quando estava a mostrar os commits... Aqui? Não, no GitHub. No GitHub. Este verified. Ok, this commit was created on GitHub and signed with GitHub verified signature. Basicamente é só por dizer que este commit teve origem no GitHub e não noutro sítio qualquer. Portanto, esta operação foi feita no GitHub, tanto o initial commit como aquele commit que eu fiz só para mostrar o que era ter o local desatualizado do origin e o pull request que foi feito no GitHub também. Okay? Bom. Normalmente os pull requests eu recomendo fazerem no GitHub. Então, limpar o lixo, limpamos aquele branch, mas
dev, se vocês forem ver, ainda não tem aquelas alterações. Se eu correr o branch de dev, vocês vão me dizer, epá, pois, mas isto ainda está em branco. Pois. Porquê? Porque o origin teve o pull request feito e o respectivo merge, mas o local não tem essas alterações. Então, o que nós fazemos? Tal como eu disse há pouco, antes de testarmos o que quer que seja ou fazermos alterações, fazemos dev pull. Esperamos um bocadinho e cá estão as alterações. Se eu correr o código agora, texto vermelho. Para mostrar que temos versões diferentes, eu vou fazer o checkout para QA. Vocês veem que aquele código desapareceu. Se eu correr a versão que está em QA, isto está a branco. Se eu correr a versão que está em dev, o código vai estar vermelho. Aqui está. Bem? Portanto, temos versões diferentes. E mesmo que eu queira, dentro de um próprio branch, andar para trás, também posso. Eu posso selecionar um commit e depois fazer o checkout para esse próprio commit. Okay? Mas isso já é um bocadinho mais, porque vai ficar detached, depois vocês têm que voltar ao branch principal, etc, etc. Mas existe essa possibilidade também. E, essencialmente, aquilo que eu tenho para vos mostrar a nível de version control é isto. Existe version control para estes efeitos, está organizado em repositórios. Esses repositórios estão organizados em branches. Existem 3 branches, um para cada ambiente: dev, quality e main, desenvolvimento, testes e produção. Há a necessidade de criarmos um feature branch cada vez que mexemos no código e adicionamos funcionalidades novas ou resolvemos algum problema. Há sempre aquilo que temos localmente e aquilo que temos no GitHub, no Origin, e há a necessidade de sincronizarmos estas duas entidades com alguma frequência, seja quando fazemos alterações e temos que enviar para aqui, seja quando aqui existem alterações que não temos e temos que pull. No final de tudo, é fazer o push das nossas alterações para ter do nosso feature branch e criarmos um pull request que vai então emular este comportamento. Está bem? Esses pull requests devem ser feitos no GitHub através podem ir aqui ao pull requests e fazer new pull request ou fazerem através destes alertas que vão aparecendo aqui, se fizer sentido. Está bem? Pergunto. Dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar, alguma coisa que tenha ficado assim um bocadinho mais ambígua ou algo do género? Para já, não? Ok. Olha, então, para a nossa terceira parte e para colocarmos estes conceitos em prática, vamos então realizar um exercício, um conjunto de exercícios neste sentido que irá, de certa forma, tratar toda esta temática que estivemos a ver do version control. Eu vou partilhar então aqui o exercício propriamente dito. E então o exercício está composto nos seguintes pontos. Não é? São 5, mas isto acaba por ser bastante straightforward e são pontos curtos. Então, o que é o primeiro exercício? É para vocês acederem ao GitHub, criarem um repositório chamado testes Blazor. O repositório deve ser privado e ter a seguinte descrição. Exemplo de um repositório do GitHub para testes de Blazor Server.
configurar a opção Git Ignore para Visual Studio. Portanto, é isto que nós temos que fazer no primeiro. Depois, após a criação do repositório em questão, clonar o mesmo no Rider e criar um projeto do tipo Blazor Web App. Portanto, clonam o repositório, criam lá uma solution com um projeto Blazor Web App. Após esta criação estar concluída, efetuar um commit desta criação para o branch main com a mensagem criação de projeto e fazer push do mesmo. Portanto, crio o repositório, clono o repositório e depois de clonar, crio lá um projeto de Blazor Web App e faço um commit e push. Depois disso, fazer um branch novo baseado no main com a designação dev. Fazer a criação de um novo branch baseado em dev denominado Feature New Page, será o meu Feature Branch, onde devem fazer a criação de uma nova página chamada Welcome e que deverá ter algum texto à escolha. Podem dizer bem-vindo ou este é o meu primeiro projeto a utilizar Git, algo desse género. No final devem fazer um commit e push às alterações neste Feature Branch. No final, criar um pull request do Feature Branch para dev e aprovar o merge de código. Portanto, no final, aquilo que eu preciso que esteja é um repositório com um branch de main e um branch de dev, e o branch de dev tenha lá o projeto e a página nova, mas com recurso à Feature Branch e pull request para ter essa informação. Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar sobre este exercício? Não? Ok. Então, para depois eu também conseguir fazer a correção e vocês verem também a própria correção, que também acho que é importante, vamos apontar aqui até às 19h40, mais ou menos, para depois eu fazer aqui a correção deste exercício, ou se vocês tivermos aqui várias mãos no ar e quiserem depois mostrar, também podem fazer isso dessa forma. E assim vão para a próxima aula já com isto corrigido e podem depois praticar novamente. No final, quando terminarem, coloquem a mão no ar como de costume para perceber quem já terminou ou não e dúvidas ou questões estejam à vontade, está bem? Ora, então, para corrigirmos este exercício, o primeiro exercício é aceder ao GitHub e criar um repositório denominado testes Blazor. Este repositório deve ser privado e ter a seguinte descrição: exemplo de repositório no GitHub para testes Blazor Server. Eu creio que já devo ter feito algum nesse sentido, mas qualquer coisa de um nome ligeiramente diferente. Mas vamos aos repositórios, clicamos em New, o nosso repositório deve se chamar testes Blazor, por acaso já ainda está disponível, e deve ter esta descrição que eu deixei. Exemplo de repositório do GitHub para testes do Blazor Server. Indica também que deve ser um repositório private, deve ser adicionado o Git Ignore do Visual Studio. E, essencialmente, é isto que nos diz o enunciado do primeiro exercício. Portanto, podemos fazer então Create Repository. Depois, para o segundo exercício, após a criação do repositório em questão, clonar o mesmo no Rider e criar um projeto do tipo Blazor Web App. Vamos fazer então isto. Copio o link, vou ao Rider, vou fechar esta solution, como se estivéssemos a abrir isto novamente, clonamos, meto o URL, vou deixar aqui no Rider Projects Testes Blazor, clone. Esperamos um bocadinho, está a fazer Cloning Repository, Trust and Open, e entretanto o Rider decidiu, atenção, não é aqui, decidiu mudar para a outra janela. Pronto.
Então, o que é que eu preciso de fazer para a segunda parte? Criar um projeto do tipo Blazor Web App. Então, eu vou aqui, ao File, New Solution, temos Web, Blazor App 1, que eu vou chamar então de testes Blazor. E será então neste... Não é aqui que eu quero gravar, é no testes Blazor. O que é que eu quero a seguir? .NET 10, Blazor Web App, não é WebAssembly, não é mais nada. Create. Estamos a criar isto. Se eu quero abrir, sim, in this window. E tenho então aqui o meu projeto de testes Blazor. Ok? Depois, se eu arrancar com este projeto, vocês vão ver que isto vai arrancar o projeto de Blazor com aquele layout inicial. Mas vamos comprovar. Portanto, Hello World em Blazor, com o counter e com o weather. Portanto, até aqui, nada de diferente neste projeto. O que é que nós precisamos, após a criação estar concluída, fazer um commit desta criação para o branch main com a mensagem criação de projeto e fazer push do mesmo. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui ao Git, confirmar que estou atualmente a trabalhar no main, ok? Portanto, é o único que eu tenho. Vou à parte dos commits. Vou ver então quais são os unversioned files e neste caso eu tenho que selecionar basicamente todos as changes. Mas entretanto eu não tenho aqui ainda nenhuma change. Portanto, na prática só tenho estes. Portanto, eu vou selecionar todos e estes do git ignore eles são ignorados automaticamente e estes idea e tudo mais eu não preciso. Ok? Portanto, desta forma eu agora posso fazer então o criação de projeto e fazer commit e push. Desta forma, 51 to-dos. Sim, commit anyway. Isto não tem Pronto. Então foi criado o projeto. Agora, o que é que eu preciso de fazer? No exercício 3, fazer a criação de um novo branch baseado em main com a designação dev. Portanto, posso fazer aqui através do mais ou botão do lado direito, new branch from main e dev. Excelente, não tenho mais nada a fazer a não ser, ok, vamos fazer o push deste branch de dev de modo a estar também no Origin. E atualmente existe tanto no Origin como, ou seja, vem que aparece aqui no Origin e no Local. Depois, no 4, fazer a criação de um novo branch baseado em dev, denominado Feature New Page, onde devem fazer a criação de uma nova página chamada Welcome, que deverá ter algum texto à escolha. No final, fazer commit e push às alterações. Portanto, dev é o meu current branch, new branch from dev, feature new page, é aquilo que me pede, e estamos atualmente a trabalhar no new page. Vamos ao Solution Explorer, onde estão as páginas. Portanto, tenho aqui estas páginas todas. Vou adicionar uma nova página. Para simplificar, eu vou pegar no Home, vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V, enganei-me com o B, Ctrl+C, Ctrl+V, e vou chamar a isto welcome.razor. E queremos adicionar ao Git também.
Este welcome, vamos alterar aqui o route para ser welcome. É o URL da página. Page title não vai ter. E vamos só fazer aqui welcome to your new page. Uma coisa bem simples. To your new page. Ok? Faço estas alterações. Vou parar aqui o projeto e vou executar novamente. Só para garantir que tenho a nova página com o welcome. Não é? Portanto, se eu adicionar aqui, welcome to your new page. Portanto, a página que eu criei está a funcionar. Vou fechar isto, aqui assim, e vou voltar ao Rider. Não é este, é este. Pronto. Como boa prática, vou ao Git e aqui aos commits e ver quais são as changes associadas. Nomeadamente, como isto está a ver, é uma nova adição e estou a adicionar este código. Sim, senhor, parece-me bem. E devo fazer então um commit e push às alterações. Eu vou dizer adicionada nova página welcome.razor. Commit e push. Exato. Falta aqui. Commit e push. Portanto, local e origin estão atualizados. No último exercício, finalmente criaram um pull request de feature new page para dev e aprovar o merge de código. Portanto, se eu for agora ao Git, eu neste testes Blazor, vou fazer aqui um refresh, vou ter o main, o dev e o feature new page, que na prática o que eu quero é criar um pull request de feature para dev. Portanto, posso ir aqui aos pull requests ou posso chegar e fazer aqui. Vou fazer outro caminho, pull requests, new pull request, onde é que eu quero colocar as alterações, quero colocar as alterações no dev, de onde é que vêm as alterações do feature new page, depois disto, o que é que eu vou fazer? Create pull request. Vai-me dizer adicionada nova página welcome.razor no título. Vou dizer adicionada uma nova página à aplicação. Create pull request. Garantir sempre feature para dev. Create pull request. Vai verificar se pode fazer o merge do código. Não há conflitos. Merge pull request. Confirm merge. Delete branch no final, porque é para apagarmos o feature new page. Está feito. O que é que vamos testar? Vamos voltar ao Rider. Apagamos o feature new page, que já não existe, já foi feito o pull request e o respectivo merge. Portanto, vamos passar para dev. Portanto, checkout dev. Apagamos este, que não tem nada. Inclusive aqui vamos fazer um pull de dev para termos as últimas alterações. E vamos ver aqui commits novos. Adicionado uma nova página e o pull request. Se eu agora estou a trabalhar em dev, arrancar com o projeto e for à página welcome, tem que funcionar. E aqui funciona. Ok? E desta forma é todo o ciclo de nós criarmos um repositório, criarmos um pequeno projeto, fazermos alterações, termos os feature branches e no final fazer um pull request disto tudo. Ok? Essencialmente é desta forma que podem resolver o exercício e que também na sexta-feira será para fazerem uma coisa deste género com mais ou menos os mesmos passos, mais uma coisa, menos outra coisa. Está bem? Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar. Por mim, não. Não? Boa. É isso. Isto lá está. Agora
é praticarem. Recomendo, quem não conseguiu terminar o exercício, pratiquem isto de modo a ficar mais fácil. Criem repositórios, depois podem apagá-los e tudo mais, mas criem e façam estes exercícios para vocês praticarem e isto ser mais familiar. Volto a dizer, o domínio desta ferramenta é muito importante para a execução do projeto final com outras pessoas, que é para não andarem a atropelar uns aos outros e não andarem a perder alterações de código nem coisas do género. Tá bem? É muito, muito, muito importante que vocês dominem esta ferramenta para fazer a vossa vida mais fácil no projeto final e a minha também. Minha e do Fernando. Ora, assim sendo, não havendo dúvidas, Nuno, novidades. Sim, já está a dar. Já deu para acumular. Conseguiste fazer o clone? Sim, deu. Boa, boa, boa. Então agora é seguir o resto dos passos. Assim sendo, malta, vamos terminar então por hoje, está bem?